Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à série Jesus está voltando e dando continuidade da primeira aula que falamos sobre as profecias que antecedem a volta de Jesus e as que já aconteceram. Agora nós vamos falar sobre o que pode impedir de uma pessoa entrar no reino de Deus ou, se Jesus voltar, a pessoa ser transladada ou arrebatada. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho, que esse assunto é muito legal. E o primeiro aqui é a pessoa não reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Está onde isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 11. O que é servir Jesus como único Senhor e Salvador? Vamos entender que dentro de uma igreja, pessoas que professam a palavra de Deus, existem dois grupos, os coerentes e os incoerentes. Vamos falar primeiramente do grupo negativo, aquele grupo que Deus reprova, aquele grupo que não vai entrar no reino de Deus. Quem são eles? Vou pegar um texto bem interessante aqui, que é Mateus capítulo 7, versículo 22 a seguir. Diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, aqui é Cristo falando, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui estão os dois grupos. O primeiro grupo, que são os incoerentes, está no versículo 22 e 23 do capítulo 7 de Mateus. Quem são eles? É aquele grupo que entra na igreja, levanta a mão e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas fora da igreja tem uma vida de incoerência. Fala que Deus é bom, mas lá fora muitas vezes é mentiroso, mal pagador, invejoso. É uma pessoa que bate na esposa, bate no marido, pessoas que falam palavrões, pessoas que ofendem, pessoas que não perdoam. Esses são os incoerentes. Esse grupo até fala que Jesus é o rei, que Jesus realmente voltará, mas tem uma vida de incoerência. E olha que interessante que Jesus diz aqui no versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então proferir a palavra de Deus, proferir que Jesus está voltando, não significa que é uma garantia certa como passaporte para o céu. Tem que ter uma vida de coerência. Olha só, o que é coerência? O versículo 24 responde para nós. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Qual é a diferença do incoerente? O incoerente fala algo e não faz. E os coerentes? Fala algo e pratica. Se ele diz que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele pratica aquilo. Ele luta contra o pecado. Ele renuncia às coisas do mundo. Ele renuncia a tudo aquilo que vai agredir uma vida com Deus. Ele luta para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom líder. Ele luta para ser uma pessoa diferenciada. Esse é o coerente. Olha que legal o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Olha só a conexão. O coerente, Deus vê ele como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Uau! Sensacional! E a pergunta é, você é uma pessoa, no momento, coerente ou incoerente? Porque o primeiro grupo é reprovado diante de Deus e dos homens e não entrará no reino, não entrará no céu. Mas os coerentes, que lutam, que muitas vezes falham sim, acaba pecando, mas se arrepende, esse grupo realmente vai entrar no céu, tá? Isso sim é servir Cristo como único Senhor e Salvador. O que vai impedir de uma pessoa ser arrebatada? Segundo, não perdoar aqueles que feriu. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, nos 6 continentes do mundo, que não conseguem perdoar alguém que feriu.
E uma pessoa que não perdoa não vai entrar no reino de Deus, ou se Jesus voltar, não será arrebatado. E eu vou te orientar aqui pela palavra de Deus, com 4 bases bíblicas, tá bom? Sobre a ausência de perdão. Marcos 11, 25 diz assim, que aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Aqui não é o homem falando, aqui é o próprio Deus ensinando, através desse discípulo de Cristo, chamado Marcos, dizendo que aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Lucas 23, 34 diz, Jesus ali falando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus ali no ápice da dor. Jesus já tinha levado mais de 40 chicotadas, mais de 480 buracos no corpo, o sangue dele, escorrendo. Jesus passando o ápice da dor que nenhum ser humano vai entender. Jesus vai dizer assim que a melhor opção é perdoar. Uau, sensacional, né? Terceira base bíblica. 1 João 2,11 diz assim, que aquele que não perdoa permanece nas trevas. A pessoa ela tem uma escama nos olhos. A pessoa ela vive no piloto automático. A pessoa oscila muito na vida. Ela começa uma coisa e não termina por causa dessa dor emocional. A pessoa continua nas trevas. É muito forte esse texto. Mas existe um outro texto muito mais forte, que é 1 João, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, se você odeia o seu irmão, você é considerado como um assassino. Uau, é muito forte. Se você odeia o seu irmão, você é considerado como um assassino. É a mesma coisa pegar uma arma e ir lá fora, dar um tiro em alguém. Diante de Deus é a mesma coisa. Uau, é muito forte, né? Então você percebe que a questão do perdão é muito além de algo terreno. Ele está vinculado com a sua eternidade. A melhor opção é perdoar sim quem te feriu. Ou se você feriu alguém, ou você não consegue perdoar você mesmo por causa de fatalidades da vida, ou você não consegue perdoar até o próprio Deus, porque tem gente que tem raiva de Deus, porque perdeu alguém que foi insubstituível e está colocando a culpa em Deus, dizendo por que o Senhor levou. Qual grupo você está? Você feriu alguém? Alguém te feriu? Ou você não consegue se perdoar? Ou você não está perdoando algo que aconteceu, que é a fatalidade da vida, o nascimento e o morrer é a fatalidade da vida, e você está colocando culpa em Deus. Perdoar é a melhor opção. Deixa eu te falar algo pela ciência aqui, como nós trabalhamos o nosso Instituto Tempo de Recomeçar, a nossa imersão que trabalha 3 valores, que é a área emocional, liderança e família, e nós acreditamos, o Recomeçar acredita na volta de Jesus, é por isso que eu estou fazendo essa série. Pela ciência, a ausência de perdão pode gerar o que dentro de você? Uma raiz de amargura, um ódio dentro de você pode matar trilhões de células no seu corpo. Um ser humano de 1,80 m, pesando mais ou menos 80 quilos, ele pode ter mais ou menos 60 trilhões de células. Células neurais, cerebrais, sanguíneas e tantas outras. As células é que faz locomover o seu corpo. E quando você tem ódio de alguém, ela tem poder de matar milhões de células e pode gerar grandes doenças. A ciência diz que pode gerar até 200 doenças no seu corpo, inclusive uma bem conhecida chamada câncer. Existe uma faculdade muito conhecida nos Estados Unidos que diz que 80% da ausência de perdão está vinculado também com o câncer. A pessoa que não perdoa pode brotar, estourar esse sentimento tóxico e gerar o câncer. Olha só, gente, é muito forte isso, né? Eu conheço pessoas que estão há 30 anos vegetando numa cama, porque não perdoou o marido que traiu, ou etc., ou a esposa. Olha só, a melhor opção é perdoar. Mas como que eu perdoo? Primeiro, perdão não é um sentimento, é uma decisão. Tudo na vida é decisão. Perdoar, amar, ser feliz, ser triste é uma decisão. Servir a Deus é uma decisão, servir o inimigo também é. Está entendendo? Então, primeira coisa, é uma decisão, você decide. Segundo, perdoar não é uma amnésia. Eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer, mas você não vai sentir mais dor. Está me entendendo? Então, o perdão sempre será a melhor opção. Uma dica aqui, se você está machucado com você e não consegue se perdoar, ou se você feriu alguém, ou se alguém te feriu, ou se está magoado com Deus, os 4, você usa a mesma técnica. Por 21 dias, você vai liberar perdão. Vamos colocar um nome fictício aqui para você entender.
Vamos imaginar que você está magoado com o Joãozinho, tá? Um nome fictício aqui. Você vai chegar no espelho da sua casa e você vai começar a liberar olhando para você e dizer assim, eu te perdoo, Joãozinho. Ah, mas eu não consigo soltar a voz, soltar ele aqui porque eu tenho muita raiva. Ok, eu te entendo. Mas solta ele de dentro de você, porque você está carregando ele. Aonde você está indo, você está carregando essa pessoa. Solta, vai dizer, eu te perdoo, Joãozinho. Ou se é com você, você diz assim, eu me perdoo, porque eu mereço o perdão. Não importa as coisas que você já fez nessa vida, você merece o perdão, sim. Existe um texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que top esse texto. Então, você merece o perdão. Então você vai falar por 21 dias, eu mereço o perdão em nome de Jesus. Ou se você está magoado com Deus, Deus me perdoa, porque eu estou colocando a culpa, eu libero essa dor dentro de mim. Porque Deus não tem culpa de nada. Mas você vai falar, Senhor, me perdoa por causa dessa ignorância. Começa a liberar por 21 dias falando, sabe por quê? Que quando você fala, mesmo sem vontade, mesmo que você esteja com raiva da pessoa, solta a pessoa. Ah, mas não aliviou nada, eu continuo com raiva. Continue, tudo bem. Mas por 21 dias você vai usar essa técnica. Sabe por quê? Porque eu acredito que essas palavras que você está liberando, Deus vai pegar elas. E vai chegar um momento do dia, ou você dormindo, que eu creio que Deus vai fazer uma cirurgia no seu coração e vai tirar essa dor. Vai eliminar essa dor. E você vai acordar ou você vai acontecer uma situação que você não vai sentir mais essa dor, esse peso, você vai lembrar, mas não vai sentir mais essa dor. Perdoa é a melhor opção. Primeiro, para viver bem nessa terra e segundo, para você entrar no reino de Deus. Fez sentido? Quais fichas caem nesse momento aqui? Vamos lá. O que vai impedir uma pessoa de ser salva ou arrebatada? Terceira situação aqui. Não nascer de novo. Não nascer de novo. Aonde está isso? João capítulo 3, versículo 3 e 4. Não nascer de novo é não mudar a rota. Se você estudar o capítulo 3 do Evangelho de João, você vai ver uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Jesus fala para ele assim, você tem que nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer? Muda a rota. Qual é a rota que você está indo? Qual o caminho que você está indo? É o caminho das drogas? Muda a rota, porque as drogas vão te levar à morte. O salário do pecado você já sabe, Romanos 6, 23. É o caminho do alcoolismo? Muda a rota, não vai te levar a lugar nenhum. É o caminho da prostituição, da pornografia? Muda a rota. É o caminho do ódio? Muda a rota. É o caminho da mentira? Muda a rota. É isso que é nascer de novo. Muda a rota. E a escolha é sua, a decisão é sua. Jesus está voltando, gente. Vamos parar de brincar. A qualquer momento vai acontecer esse grande evento que vai impactar as nações. E até aqui eu estou pegando leve ainda. Eu estou falando de profecias, mas daqui a pouco nós vamos falar do governo do anticristo, vamos falar de um assunto muito relevante que não se fala mais, que é o inferno. O inferno é real, é literal. Jesus fala sobre esse assunto. E você precisa aprender sobre ele, para colocar temor no teu coração. Eu não quero colocar medo, eu quero colocar temor em Cristo Jesus, para você também ajudar pessoas. Então, qual rota que você tem que mudar? Anota aí no papel o caminho que você está indo, que está tirando você da salvação em Cristo, e muda a rota. Qual local que você está indo? Você tem que mudar a rota, você tem que nascer de novo. Esse é o terceiro. O que vai impedir de uma pessoa ser salva ou arrebatada? Vamos recapitular? Primeiro, não reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que é ter uma vida de coerência. O que é coerência? É você falar algo e praticar. Segundo, não perdoar aquele que te feriu, a pessoa não entra no céu. Marcos 11, 25 diz que se você não perdoar, não será perdoado por Deus. E terceiro, não nascer de novo, mudar a rota. Qual o caminho que você está indo, que está te levando para o lugar que é o antônimo do céu, que é o inferno? Qual é? Muda a rota, ainda dá tempo. Olha que palavra, hein? Ainda dá tempo. Então, muda a rota. Quarto, que vai impedir de uma pessoa ser salva ou ser arrebatada? Ter empatia, que é servir pessoas. Aonde está isso? Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 45, tá? Diz assim,
Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Aí vão me perguntar assim, quando foi isso? E Jesus vai responder, quando vocês não fizeste para os meus pequeninos. Olha que interessante, aqui é um texto que fala em servir, em ser generoso. A pessoa egoísta, individualista, ela não entende a generosidade. E é um princípio do reino de Deus, servir pessoas, amar pessoas. Ou a palavra que se usa muito nessa geração, que é empatia, se colocar no lugar do outro. É muito forte. A partir de hoje, pare de olhar para as coisas materiais, e olhe para as pessoas. Às vezes o teu vizinho precisa de uma palavra, de um abraço, talvez alguém da sua família, talvez alguém no seu trabalho. Libere uma palavra, ajude. Seja generoso, esse é um princípio do reino de Deus. E para encerrar, gente, 1 João capítulo 4, versículo 20, eu vou abrir aqui, que eu acho que esse texto, para encerrar, ele é muito relevante. Está fazendo sentido para você? O que você me diz aí? Está gostando dessa série? Uma série rápida, uma série coerente, uma série que fala um assunto super relevante, que é a volta de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Uau! Forte, profundo, impactante. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uau! Como uma pessoa diz que ama a um Deus invisível e não ama o seu próximo. Então, as 4 coisas que vai impedir de uma pessoa ser salva ou ser arrebatada é deixar de reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, não perdoar aquele que te feriu, olha que profundo, não nascer de novo, que é mudar a rota, e ter empatia, que é ajudar pessoas. Qual desses 4 itens que fez sentido para você? Te espero no próximo vídeo para dar sequência sobre esse assunto. Jesus está voltando.